Porque muitas vezes a gente só quer ser servido, né? A gente só quer ser servido. Aqui a gente fala se coçar assim, né? Se coçar assim, ó, para si. Mas por que não se coça assim para os outros? Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Pai, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, Senhor, por algo que eu tenho falo ou feito que não tem te agradado, meu Pai. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse dia maravilhoso, que o Senhor não tem deixado, Pai querido, faltar nada nas nossas vidas, Pai querido. Eu sou grata por este sol lindo que o Senhor tem nos concedido nesta manhã. E sou grata mais ainda pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Porque se não fosse isso, como é que nós estaríamos aqui vivos, né, Senhor, Sim, para Deus. fazer devocional, para aprender mais da Tua palavra, para estar aqui com os nossos irmãos, Senhor, falando sobre Sim. Ti, Pai. Eu quero te apresentar esse devocional em Tuas mãos. Que tudo que nós viemos fazer aqui, Pai, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua adoração, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos dar sabedoria para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada, nós não conseguimos nada, Pai. Mas quando o Senhor está do nosso lado, nós conseguimos tudo. Então, nos dá sabedoria, nos dá força, Senhor, para que nós venhamos alcançar, querido, os objetivos das nossas vidas, Senhor. Abre nossa mente nesta manhã para que venhamos absorver tudo que o Senhor tem para nos dar nesta palavra, Pai. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom todo tempo, amados. Todo tempo Deus é bom. Então nós vamos hoje para Romanos capítulo... Nós terminamos ontem? Terminamos, né? Terminamos. Hoje é o 12. Isso. Vamos ler até o 8? Sim. Consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso de seus dons. Aleluia. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita, misericórdia, com alegria. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Você vê que Paulo, ele
ele fala assim de uma forma esplêndida, ele coloca tudo, sabe, o Espírito Santo aqui usando ele de forma assim, magnífica, eu posso dizer. Porque ele fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, peço, né? Pessoa que está rogando, está pedindo, está direcionando, pela compaixão de Deus, né? Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que nos apresentarmos de corpo e alma e espírito, com fé. Eu digo a vocês, vou passar para vocês aquilo que eu vejo nisso, que eu faço, né? Eu, quando vou para o culto, eu falo com Deus, falo, Senhor, que eu vim aqui para te adorar, te louvar e bendizer, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Eu não quero sair daqui como eu entrei, Pai. Que haja um grande mover do teu espírito em mim, Senhor. Que eu possa sentir a tua presença, Pai. Eu quero mais de ti, Senhor. Sabe? Esse tem que ser o desejo do cristão. Não é simplesmente ir ao culto ir lá e ouvir uma palavra e sair do mesmo jeito. Não, você tem que sentir a presença de Deus, você tem que desejar, sabe? A palavra de Deus fala, invoca-me, invoca, né? Então, é assim que tem que ser. Então ele fala aqui, ó, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, quando nós vamos ao culto para adorar a Deus, para ouvir a palavra dele, nós temos que estar por inteiro ali. Esquecer os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lutas, deixar em casa e, e se dedicar simplesmente a adorar a Deus. Tá? Embora nós não o vejamos, né? Nós não estamos vendo, mas nós temos que ter a certeza, como nós temos a certeza de que ele está ali. Porque ele falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no meio de nós. Então ele está ali. É como eu estou aqui agora. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aí nos Estados Unidos com você, Samuel. Está aí na Bahia com você, Tamires. Está aí com você em Boston, Ruth. Está aí com você, Lucas. Em Orlando. Está aí. Porque nós estamos aqui no mesmo espírito, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, amados, não é para a gente se conformar com esse mundo, mas procurar transformar, né? Transformar como? Através do nosso conhecimento, daquilo que Deus nos deu, né? A partir do momento que nós nos aproximamos dele, ele vai nos enchendo de conhecimento da palavra, e a gente tem que repassar isso aos nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós, né? Porque pela graça que me é dada, diz ele, né? Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a gente não deve fazer certas perguntas, né? O pôr da nossa mente, querer saber mais do que aquilo que Deus já nos deu. Eu volto a dizer, como eu disse nessa semana, já falei para vocês, que Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Né? Assim como tu não sabe as obras de Deus, não conhece, né? Ele fala lá acho que é Eclesiastes, né? Assim como tu não sabe como se forma os ossos no ventre da que está grávida, olha só, assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, não conhece os segredos de Deus.
É interessante isso, sabe? Então nós temos que nos conformarmos com aquilo que Deus nos dá. Essa passagem é até interessante. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para ver isso aqui. Eclesiastes, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 3 ou 4. Deixa eu ver aqui. Provérbios, Eclesiastes, em seguida, capítulo 11, fala assim, ó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí você fala, aí você começa a pensar, né? Como é que se forma os ossos no ventre da que está grávida? Então são coisas que você não consegue entender, né? Como se forma uma planta, como é que uma planta cresce, todo dia vai crescendo, né? Você joga uma semente ali, ela brocha. Tudo isso são mistérios, são coisas que só Deus pode fazer. Eu fico imaginando como é que o ser humano fala, eu não conheço Deus. Como você não conhece Deus? É só você olhar em volta de você, as coisas, você olhar a natureza, as árvores balançando, o vento soprando, o ar, você respirando aquele ar, você olha a natureza, né? Olha para o céu, olha para o sol. Quem é que está sustentando o sol lá nas alturas? Quem sustenta o sol lá nas alturas? Hã? Quem é que sustenta a Terra em órbita? Por que o mar não ultrapassa a praia, né? As ondas? Ora, tudo tem um sentido. A pessoa tem que analisar que existe uma força sobrenatural, um ser que criou todas essas coisas, que está acima de tudo, que me conhece, conhece você, que nos formou. Então, essas coisas têm que entrar no entendimento da pessoa, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, quer dizer, a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que interessante, eu vou até colocar meu óculos aqui. Porque assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha aqui, os membros, né? A mão, os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, cada um tem uma função. O ouvido é para ouvir, os olhos é para observar, para ver, o nariz para respirar, a boca para você comer, suas pernas para você andar, né? São os membros do corpo, que fazem parte de um corpo, mas cada um tem uma função. Se a gente for analisar, nosso corpo interno, fígado, baço, rim, né? Esôfago, coração, pulmão, são muitos membros, como ele fala aqui, porque assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim devemos ser nós, mas em Cristo Jesus. Temos que fazer a nossa parte, né? É interessante, muito gostoso. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Olha o que ele fala aqui. Se você é professor, se você tem o dom de ensinar, que haja dedicação. É aquilo que eu falei agora há pouco em relação à sua irmã, sobre os médicos. Se a pessoa é médica, se a função dele é operar, ele tem que procurar fazer o certo.
e fazer bem feito, porque essa é a função do médico, é a função dele, né? E quando nós estamos orando, nós estamos pedindo, intercedendo, Senhor, vai na frente, coloca as tuas mãos na mão do médico ali e opera, Senhor. Opera um milagre. E isso acontece, Fábio. É assim que funciona, né? Por isso que está aqui, está escrito, ó. Se for ministrar e ensinar, que haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use o dom em exortar. E que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado, que exercita a misericórdia com alegria. Olha só, o que preside com cuidado. Porque presidir quer dizer repartir, né? Administrar. Nós temos que fazer com liberalidade, com justiça, né? Isso é importante, né? E com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Que gostoso, né? Eu quero dar uma oportunidade aí para a Tamires falar alguma coisa. Eu sei que ela tem muita a falar a respeito dessa passagem. Se quiser ler de novo, Tamires, e falar, está com oportunidade em nome de Jesus. Amém, seu Mário. Essa palavra, ela é muito bonita, né? Eu já li ela outras vezes, tanto que aqui na minha Bíblia ela está até marcada, né? Que eu gosto de marcar. Mas essa palavra fala para que nós venhamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, né? Ao nosso Deus, em tudo que nós fazemos. Porque nós somos usados em vários sentidos. Mas, às vezes, também nós queremos só ser usados naquilo que é mais, assim, que Que nos o agrada, né? povo que nos agrada e agrada aos outros, né? Que agrada aos outros, que vai nos colocar em uma posição muitas vezes mais elevada, né? Porque tem muitas pessoas que olham por isso. Ah, ele tem o dom de profecia, tem o dom de cura, tem o dom do louvor, tem o dom de pregar e tudo mais. Então, esses vão ser colocados em uma posição maior aqui nesse mundo, né? Nessa terra. Mas essa palavra também nos fala em vários dons. Dom de ensinar, né? O dom, deixa eu ver Sim. aqui, o dom do ministério, o dom da dedicação. Deixa eu ver aqui que eu estava lendo aqui em outra tradução também. O dom de servir, que esse dom aqui ninguém quer, né? Eu gosto de ser bem clara em minhas palavras, né? Esse dom ninguém quer. Ninguém quer estar servindo hoje. Ninguém quer ir levar uma água para ninguém. Ninguém quer fazer uma coisa que não está no seu, como é que fala? No seu plano ali, no seu cotidiano. Ninguém quer fazer. Mas servir, ele é um dom. Sim. Mas as pessoas acham que o dom ele só é de pregar, só é de louvar, só é de ministrar, só isso. E as outras coisas, né? E os demais. Essa palavra está falando disso, né? Do uso, Sim. do uso dos seus dons. Eu acredito assim que esse é o primeiro dom que tem que vir sobre a nossa vida, que é o dom de servir. Porque se a gente não consegue servir, a gente vai fazer o quê na vida da gente? Primeiro a gente tem que servir um ao outro, que muitas vezes a gente só quer ser servido, né? A gente só quer ser servido. Aqui a gente fala se coçar assim, né? Se coçar assim, ó, para si. Mas por que não se coça assim para os outros, né? Isso as É pessoas não verdade. querem. Mas isso que a gente tem que aprender. Eu sempre gosto de dizer assim, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei. O meu dom é aquilo que eu tiver de fazer. Porque eu vim para servir.
né? Eu tenho 10 anos no ministério que eu estou, né? E eu sempre imaginei assim, não estou falando porque eu estou aqui diante dessa palavra nem de vocês, mas eu sempre me imaginei e me perguntei qual é o meu dom, porque eu faço tudo na igreja que Sim, eu congrego. A igreja era pequenininha quando eu entrei, sim, era um quarto a igreja, pequenininha. Hoje ela está maior, não grandona como tem muitas aí, mas hoje ela está maior. E hoje eu sei fazer sim. tudo. Eu sei fazer tudo, porque eu coloquei na minha vida que eu estou ali para servir. Você se Se é dispôs, um né? grupo, você tem que se doar. Se é um grupo É verdade. infantil, eu lidero. Se botar nos jovens, eu lidero. Se botar nas senhoras, eu vou liderar. Se me botar para servir água, vou servir. Abrir uma santa ceia, abrir um culto, ministrar, Ótimo. operadora de som. Glória a Deus. Então, Que bom, hein? porque não é para me vangloriar, não, misericórdia, mas é Não, eu sei, mãe, eu para a sei. gente. E a gente aprende, né? A gente A tem gente que estar aprende. disposto, A gente aprende. porque servir, a gente tem que estar disposto, sabia? Para a Sim, gente poder fazer. Para a gente verdade. poder fazer. A gente teve até uma reunião de obreiro, quarta-feira, e o pastor estava até questionando isso, sobre os obreiros, que tem obreiro que não sabe ligar um som. Sim, Aí, se um dia acontecer, porque a gente tem que pensar nessas possibilidades. Se um dia acontecer de eu não poder ir, se o pastor não sim, poder ir, se o presbítero não puder ir, as pessoas que sabem mexer no som, né? Faz o sim. culto como é que faz o Pois culto? é, Vai fazer o culto é sem som? verdade. Ninguém vai se dispor em chegar lá porque atrasou. O pastor atrasou, o presbítero atrasou. Os obreiros, eles têm que estar ali para abrir o culto. Não sei o que foi que aconteceu. Deu o horário, tem que abrir o culto. Tem visitantes na Então, igreja, Tamires, tem outras você pessoas. tem que procurar uma menina lá, uma pessoa assim, uma jovem, né? E procurar você ensinar ela, ó, vou preparar você para Eu, trabalhar aqui nesse determinado lugar. mas o povo Tem que não quer, procurar alguém. não. Mas o povo não quer, Será? não. Quer não. Mas aí o que o pastor fez nessa reunião? Agora todo mundo vai ter que passar pelo som. Porque Olha ninguém só. quer ir pro som. Porque acha que sonoplasta, né? Operador de É, som e porteiro são um cargo que ele é diminuído. As pessoas olham assim. Mas ele é um dom de você servir, sim, de você estar ali na casa de Deus, você limpar uma igreja. Muitas vezes é tão maravilhoso você estar ali, sabendo que você está limpando o templo da oração, a casa de oração. Você está ali você, você, servindo o você dá homem. aula de escola de bíblica dominical, Tamires? Ainda não, mas eu com as crianças eu faço tudo lá Sim. com as crianças, mas está tendo ensino. Aí o pastor falou que vai fazer também vai fazer uma roda, cada semana ou cada mês vai estar colocando um obreiro, né? Vai Para reciclar poder ali, né? isso, para poder desenvolver também as pessoas na obra, não É. ficar só uma pessoa. E aí assim ele vai fazer no som, que é um lugar que ninguém quer ir. Então, ontem mesmo já começou. Eu já Ô, fiquei cá mano, no meu cantinho, né? E eles, e cada um vai ficar para aprender. Esse grupo que eu tô, né? O infantil, já tem muitos anos que eu tô nele, porque ninguém quer ser líder do grupo infantil. pois bem, Ninguém quer. Tamires. Mas é um grupo muito bom, melhor, bem melhor do que o das senhoras, que é um grupo que dá mais problemas, que a gente sabe como é o ser humano, né? E ninguém quer.
mas foi do grupo infantil que saiu a líder das senhoras, que Ótimo. tem hoje. Ela participou, né? Fez parte comigo, eu ensinei para ela tudo que eu sabia, né? Tudo que eu já passei, a sabedoria que Deus me concedeu, e hoje Sim, ela está lá no grupo das senhoras. Então a gente vai, legal. ó, aprendendo. Graças a Deus eu não fico para mim, eu gosto de passar, eu gosto de ensinar. Ótimo, Só é a pessoa ela ter disposição, né, seu Mário? verdade. Para poder Verdade. Olha, aprender. você pode usar essa palavra aqui, você pode usar aí, entendeu? Para instruir, né? Instruir as pessoas aí e mover em espírito, né? A Verdade. pessoa a procurar o dom dela dentro da congregação. Muito bom. E também aqui no 5, né? Fala, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, perdão, individualmente somos membros um dos outros. Perfeito. Então, cada um se juntando, fazendo sua função, somos membros do corpo, que é o corpo de Cristo, né? É Muitas isso vezes a aí. gente não quer fazer, mas cada um, quando se eu sei fazer tudo, mas se eu soubesse só uma função, teria outra pessoa com outra função, cada um com a função. Quando a gente se junta, se forma um só corpo, né? Que é o corpo de Verdade. Cristo, e tudo ali fica completo para o ministério, né? Para fazer a obra do Senhor. Amém. Verdade. Fábio, sua vez, Samuel. Fale alguma coisa. É, ia falar tudo aí. Uma coisa que eu tinha que comentar aqui é que, aqui no começo, né, quando a gente fala, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, né? O que a gente pode fazer por Deus, né? Cultuar a Deus todos os dias, né? Todos os dias. Sim, Todos os dias a gente está entregue a Deus, em verdade. oração, em serviço, em dedicação, prostrado a eles, né? Não somente lá no dia Sim. do culto no domingo, mas todos os dias, a todo momento, né? Todos os dias, todo momento. E uma outra coisa que eu queria comentar também, tem duas coisas que eu quero falar. Uma delas é aqui, quando a gente fala, né, que para que a gente possa implementar qual seja a sua boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente mistura um pouco, fala boa, perfeita, agradável. Mas uma vez o pastor falou assim: não, Deus é sempre perfeito, no final sempre é perfeito. Então, para a gente lembrar que a ordem dos fatores faz diferença, né? Então é boa, agradável e, por fim, perfeita, né? Por fim, perfeita. Perfeita vontade de Deus. E Deus nem sempre veio para. Não veio para nos agradar, né? É, Outra coisa que eu vi esses dias que eu achei muito bonito, que eu acho que até convidei o irmão aí para participar com a gente, se Deus quiser um dia ele entra para participar, mas ele trouxe um. A gente estava numa mesa e ele trouxe um testemunho muito bonito falando justamente sobre o corpo, porque muitas vezes a gente vê uma liderança, ou vê um pastor, ou vê, né, alguém, né, trabalhando no ministério de Deus ali, caminhando com Deus, e começa a usar aquela pessoa como modelo, né? E começa a querer fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz, né? Então, ó, o fulano ele ora 2 horas por dia, ó, então tem que começar a orar 2 horas por dia. O fulano faz, não sei lá, então agora eu vou ter que fazer tal coisa, né? Então, e aí acaba a gente correndo o risco de ser puxado pela inveja, né? Pela cobiça, né? é, Então, é importante, principalmente quem assim está começando, né, que ainda não entendeu muito bem né, o ministério de Deus ali, o reino de Deus, vigiar o coração o tempo todo, né? Porque a gente corre o risco às vezes
de seguir um caminho que não é o que Deus tem pra gente, né? E, e ao invés de nos aproximarmos de Deus, a gente se afasta, né? Então tem que vigiar o coração mesmo, se aquilo que a gente está fazendo é para Deus, né? É para nos aproximarmos de Deus, é para, né, edificação do reino, ou se é algo que a gente está fazendo para poder aparecer, né, frente aos irmãos, né? Então é para o nosso ego, é para nossa vaidade, né? Ou é por amor a Cristo realmente, né? Isso achei algo muito interessante. E ele trouxe um testemunho que tinha uma irmã que ela não sabia qual que era o dom, né? Ela era recém-convertida e ela gostava de pintar quadros. E aí ela via na igreja lá que todo mundo, né, tinha um dom diferente, um fazia uma coisa, outro fazia outra, né? Ela, pô, mas todos esses dons aí, né, da vida deles ali é relacionado com alguma coisa dentro da igreja, né? Seja administrando alguma coisa, né? Cuidando de uma coisa ali, comércio, na lojinha ali da igreja, o, os salgados, os livros. E aí ela falou, pô, mas eu não falou comentando com o irmão, falou, olha, o meu dom não consigo usar aqui na igreja, né? Porque assim, eu pinto quadros, né? E aí o irmão falou, não, quem disse pra você que você não pode usar o seu dom, né, através da pintura, né? Faz o seguinte, toda vez que você for pintar um quadro, faça uma oração, pede para Deus que ele te use ali naquele momento, né? Que ele te ilumine, que ele, né, te dê sabedoria, que ele te conduza ali naquele processo, né? E ela falou que começou a fazer isso. Começou a fazer esse quadro e tal, começou a fazer quadros, né, em oração. E ela fazia quadros que não tinham significado, eram quadros abstratos, aqueles desenhos que você olha e não tem É, forma, não tem um formato nenhum, né? E aí ela fez um sim. quadro e colocou na sala da casa dela. E um dia ela chamou a família para jantar, os familiares, os irmãos, os pais, para jantar na casa dela. E o irmão dela, acho que era ateu, inclusive, ou espírita, algo assim, ele, acho que era ateu. E eles entraram, na hora que ele entrou, ele olhou pro quadro, né? E ficou um pouquinho parado ali olhando pro quadro e tal, e aí foi lá pra mesa. Jantaram, e daqui a pouco, cadê o fulano? Ele tinha sumido. E aí ela foi procurá-lo, ele tava na sala, olhando pro quadro. Ele tava na sala olhando Ah, pro quadro, olhando pro quadro. Aí ela olha falou: só. O que aconteceu, né? O que você achou desse quadro? Ele falou: Eu não sei, mas esse quadro, ele tem algo muito especial, ele tá falando comigo. Olha só. Esse quadro tá falando comigo. Eu não entendi ainda, mas ele tá falando comigo. É algo muito bom. Olha só, né? É igual esse quadro aí Então, que está atrás de você aí, né? Esse quadro seu aí, estava olhando ele aqui. Eu falei, mas esse quadro aí é um passarinho comendo? O que é isso aí? O cara fez uns riscos aí. O que você está vendo aí, Tamires, nesse quadro dele aí, atrás da câmera? Em cima dele aí, Tamires. O que você vê aí nesse quadro? É um quadro isso aí? É um o quadro? quadro pra mim já foi mais direto. É um quadro? Não, É um quadro, uma pintura, né, é uma Tamires? pintura, É, né? É uma É uma pintura. pintura? Ah, eu pensei que É. era alguma coisa na parede. Alguma, sei lá. é um Não, Ah, quadro. não sabia não que era uma pintura. É. O cara fez aí um, dois, três, quatro, acho que cinco rabiscos aí, ó. Entendeu? E você olhando assim, você vai ficar. Você pode definir o que você quiser que seja na sua cabeça aí. Eu, por exemplo, estava vendo aqui, parece um pássaro se alimentando. Não sei o que você viu aí. eu sei o significado, mas eu vou deixar vocês pensando aí. Ah, eu não vou conseguir pensar não, viu? Eu não tô conseguindo não. Mas o interessante é a gente ver que os dons eles podem ser usados, né? Quando a gente coloca Cristo no meio, né? Quando a gente pede para Deus estar ali intercedendo, né? Dê sabedoria. E é o que a Catamires falou em cada detalhe, né? Muito bonito seu testemunho, Tamires, né? Você falar que, né, é realmente estar com o coração predisposto a servir, né? Seja onde for, né? Seja onde for, não onde a gente acha que tem que ser, né? Mas aonde Deus nos coloca, né? Verdade. Isso é o mais Pois é, meus importante da irmãos. nossa vida, né, Fábio? É a gente deixar nosso coração aberto
Porque Deus não, ele não classifica a pessoa pelo status dela, pelo status social, pelo cargo dela elevado. Não, eu sempre digo assim, né? Se eu não for ungida a nada, para mim não importa. Porque eu já servia bem antes de eu ser alguma coisa hoje, na casa de Deus, né? Hoje eu sou diaconisa. Mas antes de eu Sim. ser intercessora, eu já fazia o cargo de intercessora. Eu já fazia o Sim. cargo de obreira. Eu era tanta coisa que eu cheguei no momento de eu dizer, eu não estou aguentando mais, pastor. Divide esses cargos aí. Divide, porque já estava já muita coisa na mente sobre mim. E como a Bíblia fala, tem vários membros, bora dividir. Não precisa ficar só para mim, porque eu sei fazer tudo. Né? Até decoração eu estou envolvida em tudo, eu quero me envolver, eu quero me jogar, o que for de fazer, a gente está aqui para fazer, mas expande isso aí. Tem muitas pessoas aqui ao redor. Tem muita gente. Bota para o povo aprender, para o povo saber, porque pode ser um dia que eu não vou estar aqui amanhã, que a gente não sabe o dia de amanhã. E aí? E aí? Né? Todos nós somos substituíveis. Verdade. Todo mundo tem capacidade de fazer. Então, Claro. deixa o povo aprender, deixa o povo fazer. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu fico feliz com isso. Quem quer ler o restante aí do 9 até o final? Eu posso ler. Seu Mário leu o início, eu vou ler agora. Isso. Lê aí, Thalys. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer, e se tiver sede, dá-lhes de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Palavra linda essa. É, maravilhosa, né? Eu vou passar para o senhor explicar, seu Mário, mas eu gosto muito desse versículo 15. Eu Eu quero gosto muito aproveitar aqui, eu quero aproveitar e falar para vocês que eu estava falando com o Fábio, né? Que o seu Acácio, o que é espírita lá, que ele chegou diante de mim
chorando, e caiu de joelho nos meus pés. Não, não que eu falei para ele assim, não, levanta e fica de pé, porque eu sou um homem igual a você. Mas é que ele viu em mim, naquele momento, ele viu algo sobrenatural, né? Para ele ficar nessa condição. E não foi uma vez só que aconteceu isso, foi várias vezes que aconteceu isso comigo. Das pessoas virem cair de joelho chorando, né? Diante da minha pessoa, e eu falo, não, levanta, eu sou um homem igual a você, eu não sou digno de que você se ajoelhe diante de mim, mas é a presença de Deus, né? Do jeito que, é como você está, e como a pessoa está. A pessoa está frágil, ela está precisando, necessitando mesmo de oração e de uma conversão. Então, como você às vezes é um representante de Deus, a pessoa se sente nessa condição, né? Mas a gente deve lembrar essas pessoas que, quando essas coisas acontecerem, para que elas se levante, que nós somos iguais, nós somos seres humanos iguais. É que simplesmente elas às vezes veem em você, né, a sua santidade, como você está, e a unção que Deus derrama sobre você, naquele momento acontece isso, né? Não que nós somos mais que ninguém, não, porque nós estamos todos iguais, amados. A gente tem que, eu percebo isso, entendeu? É que às vezes acontece isso, mas eu quero aqui dizer para vocês que e eu falo para a pessoa, não levante-se, levante-se que eu sou um homem igual a você. Mas é que a pessoa, naquele momento, ela está tão frágil, tão necessitada né, que ela chega a ajoelhar, pai, ela chega a se prostrar nos seus pés. É uma forma de se arrepender, de querer mais conhecer o Deus que nós conhecemos, né? E nós temos uma pessoa e pedir para Deus escrever o nome dela no livro da vida para que haja realmente uma conversão, né? Agora, voltando aqui no que a Tamires leu, né? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Eu não consigo ver, sinceramente, amados, uma pessoa que serve a Deus com amor, com conhecimento da palavra, ele, ele fingir, ele enganar a pessoa. Mas tem, viu? Tem. Nós sabemos que tem muita gente aí nesse mundo que ainda não conhece o Deus verdadeiro, que o amor é fingido. Mas ele pede aqui, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas às vezes acontece na igreja, irmão, você deixar de amar outra pessoa, às vezes até o seu próprio pastor, ou alguém dentro da igreja, porque fez alguma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, ou com o seu pensamento, entendeu? Aí você tem que parar, dobrar o seu joelho e falar com Deus, pedir força para Deus. Senhor, muda meu pensamento, muda minha cabeça, Senhor. Eu não estou de acordo com isso, Pai. Sabe? Porque dentro da igreja, amado, nós temos que estar no mesmo espírito para que as coisas possam fluir. Dentro da igreja, para que tudo dê certo, para que a unção de Deus esteja sobre todos os irmãos, para que o culto transcorra da melhor forma possível, é necessário, é preciso que todos que ali estejam no mesmo espírito. Você não pode estar pensando diferente. Se você não está pensando igual o seu pastor, você não deve ficar ali. Você não deve ficar ali. Você deve procurar um cantinho para você orar e pedir discernimento para Deus.
você não estiver contente com o que é colocado ali, não participe. Procure outro lugar para você. Porque você está atrapalhando. A grande verdade é essa, né? É como, vou dar um exemplo aqui. Pega 10 pessoas de um lado numa corda e pega 10 do outro. E cada um puxa para um lado. De repente, entre aqueles 10, tem um ali que não está fazendo força nenhuma, que está ali por estar, mas não está. Os amigos podem não saber, mas Deus sabe se você está puxando a corda. Se você está. Então a gente não consegue enganar a Deus. A gente pode se enganar a um amigo, enganar uns aos outros, mas a Deus nós não enganamos. Então, aqui pede, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Por quê? Servindo ao Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Meu celular, ele chegou 5% aqui, deu uma apagada aqui. Aí. Então, meus queridos, aqui não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, tudo que nós. A verdade é o seguinte: tudo, 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 não é só isso, nem aquilo outro, nem só na igreja, não é tudo. Tudo que nós fizermos, nós como cristãos, Samuel, Tamires, Lucas, Ruth, e aqueles que tiverem oportunidade de nos ouvir, é tudo que vocês fizerem. Vocês como cristãos, conhecendo a palavra e conhecendo a Deus, e sabendo que Deus está em você, que Deus, os olhos de Deus estão em toda parte. Tudo que nós tivermos que fazer, nós fazemos como se estivesse fazendo para Deus. Temos que fazer o melhor. É claro que somos falhos, mas eu quero dizer para vocês aqui que nós estamos aprendendo, gente. Nós estamos aprendendo aqui. Todos nós estamos aprendendo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede ferozes no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. É para esperar com alegria. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Não desanime. Não pare no meio do caminho. Não desista. Não desista. Ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã, continua orando. Vai acontecer como aconteceu com aquela mulher lá, que importunou o juiz. E o juiz falou: olha, eu não temo a Deus, mas porque essa mulher está me importunando, me perturbando, eu vou dar um jeito na causa dela. Vou resolver o problema dela, para ela parar de me importunar. Então, assim também é com Deus. Você sendo fervoroso na oração, você procurando buscar a resposta de Deus, mesmo que seja demorado, Deus vai te responder. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. O que é comunicar aos santos? Quem são os santos? Somos nós. Todo aquele que aceitou Jesus, que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, ele passa a ser santo. Por quê? Ele passa a ser justificado. Então, se você tem um problema, uma dificuldade, está passando por uma prova, que está sendo difícil para você, comunique com o irmão. Fala: irmão, estou passando por uma... Me ajude em oração. Me ajude em oração. Porque aqui pede: comunicai aos santos das suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Se tiver alguém te perseguindo, se você sentir que alguém te persegue, abençoa aquela pessoa, ora por ela. Coloca ela na mão de Deus. Fala: Senhor, essa pessoa me persegue, essa pessoa não quer chegar junto, mas, Senhor, cuida dela.
ora por ela, deseja o bem a ela, porque é isso que Deus pede aqui para nós. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegrem e chorai com os que choram. A pessoa está chorando, sinta a dor dela também. Chore com ela. Isso agrada a Deus. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. Quer dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Lá em Provérbios capítulo 3 parece que fala isso. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não seja ambicioso, né? Conformei-vos com o que tendes. Então, Deus nos alerta aqui, ó. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Quer dizer, não, sabe? Muitas vezes a pessoa quer colocar o chapéu onde não alcança depois para pegar. Como é que fica? Complicado, né? Então a gente tem que ter o pé no chão. Acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Quer dizer, se a pessoa te fez o mal, a pessoa foi injusta com você, não se vingue dela. Não. A pessoa te prejudicou, te deu um calote, ou foi injusto para com você. O que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus e pedir para Deus que Ele tome a posição que for devida da parte dele. Nós não devemos nos vingar da pessoa ou desejar o mal à pessoa. Porque nosso Pai lá em cima, Ele está vendo. Se a pessoa te prejudicou, certamente Deus é que vai ter com ela. Deus lá na frente, Ele, no momento certo, no tempo oportuno, Ele vai te ressarcir. Você não vai ficar no prejuízo, Ele vai te ressarcir. E a pessoa que te prejudicou vai ter com Deus. Porque tudo que a gente faz de ruim, a gente faz para a gente mesmo. Não faz, a gente faz para o outro, mas é para você que você está fazendo. É uma plantação. Plantou, vai colher. Ninguém torneis mal por mal. Procurai coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quer dizer, é Deus que vai se vingar da pessoa, praticamente, né? Mas como Deus é amor, Ele não vai se vingar de ninguém. Mas Ele também não vai proteger a pessoa, porque se a pessoa faz um determinado mal contra você, ela vai colher o mal também. Ela vai colher o mal. Se ela não se arrepender, ela vai colher o mal. Então, Deus dá uma chance para a pessoa. Não dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele está falando isso para quem? É o inimigo, é o seu inimigo, não é o seu amigo, não. Seu amigo é fácil. Você é meu amigo, eu pedi uma coisa para você, você me dá. É fácil, nós somos amigos. Mas aqui a palavra fala: portanto, se o teu inimigo, é isso que nós temos que analisar, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então, são coisas que as pessoas às vezes não se apegam, não vê os detalhes. Ele está falando aqui, não é um amigo, dá para o amigo, não, é para o inimigo. Não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem. Olha só, como é que você vence o mal? É com o bem. E é isso que o ser humano precisa aprender. É isso que nós precisamos aprender, né? Em todas as áreas, em todos os campos da nossa vida. Tanto na vida material, como espiritual, como na política, em todos os âmbitos. Vença o mal com... Amém? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, sei que já passou o tempo aqui, ó. Mas é que é tantos detalhes, né? Que merece comentário. Amém, seu Marcos. Vamos orar, amanhã a gente faz o 13. Se alguém quiser comentar esse trecho amanhã, a gente abre um pouquinho Amanhã, de. É. Amanhã não, né? amanhã é sábado, segunda-feira, né? Segunda-feira. Amém. Vamos Vamos orar, embora. vamos orar. Vamos. Amém. Tem algum pedido de oração aí? Especial? Eu pedi para que o Papai do Céu continue cuidando da minha irmã, né? O tratamento dela agora também. É a Patrícia, né? Isso. Olhe pela minha mãe também, pelo meu pai, né? Traga paz no coração deles, perseverança, esperança, fortaleça, né, a fé deles, e é para a honra e a glória do Senhor. Amém. E agradecer muito Vamos. pelo livramento, agradecer muito por tudo. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ainda na tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor fala, esforça-te, tem de bom ânimo. E é isso que nós precisamos, Pai, nos esforçar ao máximo e ter bom ânimo, Senhor. Não te mandei eu? Esforça-te. Eu sei, Pai, que nós muitas vezes deixamos a desejar, mas eu quero aqui nesse momento te pedir, Senhor, dá-me força, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve a nossa oração, Pai. Eu invoco agora, Senhor, em nome de Jesus, o seu Espírito Santo, Pai, para que venha, Senhor, fazer morada em nossos corações, Senhor. Visita cada um que está necessitado, Pai. Eu quero te pedir em especial, Senhor, pela vida da Patrícia, Senhor, que passou por uma cirurgia, Pai. Eu sei que as tuas mãos operaram ela, Senhor. Está em tuas mãos agora, Senhor. Que ela se recupere totalmente, Pai. Que ela possa, Senhor, um dia conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar contigo, Senhor. Visita ela lá no leito, Senhor. Visita ela lá onde ela está, Senhor. Enche ela da tua graça, Pai. Eu que te peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Fábio, Senhor, a sua esposa, seus filhos, a sua família. Leva, traz de volta, Pai, os pais dele, Senhor, que estão lá com ele, que vão voltar para o Brasil, Senhor. O Senhor esteja com eles nesta viagem, Senhor. Eles façam uma viagem de paz, Senhor, com o teu Espírito, Pai. Abençoa a Ruth lá em Boston, Senhor. Abençoa o trabalho dela, Pai. Desejo a ela, Senhor, em nome de Jesus, um bom final de semana, Pai. Oro também pelo Lucas, pelo trabalho, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, Pai. Que os teus anjos estejam acampando ao redor dele, da esposa dele, do pai dele, toda a família, Senhor, da sogra. O Senhor esteja abençoando o Lucas. O Senhor esteja abençoando a Tamires lá no seu comércio, Pai. Oh, Deus, enche ela da tua graça, da tua unção. Continua usando ela poderosamente, né, lá na igreja, Senhor, no trabalho dela, Pai. Que ela consiga levantar alguém, Senhor, que possa substituí-la se amanhã for preciso, Senhor, lá na área do som, Pai. Que as pessoas possam sentir no coração o desejo, a vontade de aprender, Senhor, de poder, Senhor, crescer dentro do ministério, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa também a minha família, meus filhos, meu Pai, meus netos, a minha esposa, Senhor. Restaura a saúde dela, Pai. Levanta ela, Senhor. Que ela volte a ter o desejo, Pai, de estar na tua casa, te adorando, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor.
Oro também, Senhor, pelo meu pastor, pela igreja, Senhor. Oro também pela célula ali na casa da irmã Eliane, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, promovendo mais e mais pessoas para ouvir a tua palavra ali, Senhor. Abençoa, Pai, cada um de nós, nos dá um excelente final de semana, Pai. Oro também pelo meu filho James, ó Pai, que nos últimos dias não tem conseguido participar do devocional, Senhor, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é com ele, Pai. Abençoa também, Senhor, a irmã Lucinha, Pai, o Jurandir, e todos aqueles que todos os dias, a irmã Marineide, Senhor, fazem parte desse devocional, Pai, para que possamos prosseguir. Nos dá um final de semana na tua presença. Enche-nos da tua graça e da tua unção. Sê conosco, Pai. É que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.